Mais um Qual a Boa começando e hoje a gente tem o enorme prazer de estar num restaurante que tem uma tradição familiar incrível. E eu quero agradecer já de antemão Rudy, que é um dos donos do restaurante. Vocês já vão saber um pouquinho dessa história, como começou. E a gente está aqui hoje na família Paludo, que é um restaurante referência não só para Niterói, onde é a sede do restaurante, mas para toda a região. E hoje a gente vai contar um pouquinho das histórias que a gente não vê no dia a dia aqui. Rudy, muito obrigada. Queria que você se apresentasse pra gente e começasse já a contar um pouquinho dessa história. Como é que surgiu essa lenda que é a família Paludo? Prazer te receber, Angélica. Obrigada. Fazer parte desse trabalho que vocês estão fazendo aí no Qual é a Boa. Então, a nossa história, nós somos eu e meu irmão. Nós somos do Rio Grande do Sul. Em 86, o meu irmão veio para trabalhar numa churrascaria em Itaipu. Essa churrascaria já não existe mais hoje. Depois ele foi trabalhar numa churrascaria chamada Churrascaria Porcão. Acho que foi em 87. Ele começou lá como copeiro, depois foi garçom e foi evoluindo lá dentro. Eu cheguei em 90, 4 anos depois, e fiz uma trajetória bem parecida com a dele. Eu comecei arrumando mesa, depois fui garçom e trabalhamos lá e eu cheguei a maître. E o meu irmão chegou a gerente. Em 95, pintou a oportunidade de a gente entrar de sócio numa pequena pizzaria na praia de São Francisco, que ela é nossa até hoje. Se chama Queen Pizzas. Então nós adquirimos um pequeno percentual dessa pizzaria e começamos a trabalhar. O meu irmão ficou no Porcão, eu fiquei lá, trabalhando lá. E o meu primo, nessa época, saiu e foi trabalhar no Porcão da Itália, que abriu a Itália. 2 anos depois, 95, 96, 97. 97, meu primo voltou da Itália. Na época ele trouxe lira, na época a moeda não era euro ainda, não tinha a União Europeia. E ele voltou com uma quantidade legal do trabalho dele lá, que ele tinha trabalhado lá durante 2 anos e pouco. E nós acabamos comprando, fazendo um somatório com o dinheiro que ele trouxe da Itália, mais uma parte minha, mais uma parte do meu irmão, e nós acabamos comprando todo o Queen. Isso foi em 98. 95 começamos, em 98 a gente comprou ele total. Em 99, tinha um bar em Niterói chamado O Rei da Praia. E o proprietário era muito meu amigo. Aí eu conversando com ele, nós tivemos uma ideia de fazer um restaurante mais familiar. Aí surgiu a ideia da família Paludo. Aí o meu irmão ficou no Porcão, meu primo no Queen, e nós construímos a família Paludo. A família Paludo foi um restaurante onde a gente usou bastante elementos da família. A gente contou um pouco da nossa história. Nas paredes do restaurante tinham fotos da nossa infância, dos nossos avós, dos nossos pais e alguns parentes. Então isso mexeu muito com a cidade, porque as pessoas gostaram, como o restaurante se chamava Família Paludo e tinha essas fotos, Que era referência? Era uma referência, as pessoas se encantaram. Juntamente com isso, nós fizemos um bom trabalho de gastronomia. Nós na época, éramos um buffet e a gente trabalhava com um buffet com muito cuidado. Entendeu? Então, tudo era feito na hora, tipo assim, acabou o Piemontese era feito na hora, acabou o risoto de camarão. Aí a menina que cuidava do buffet anunciava a cozinha, fazia o risoto de camarão na hora, o bobó de camarão, era tudo feito na hora, então era uma comida aquilo, praticamente um à la carte aquilo, porque era tudo preparado na hora, não era aquele restaurante de lá do passado que o cara fazia uma quantidade imensa de comida e deixava lá e ia só repondo. Era tudo preparado na hora. Então isso nos trouxe uma qualidade muito boa, a gente conseguiu ter um movimento muito bom, uma aceitação. Da média, né? Tiramos, realmente. Não é? Com certeza, tirou a gente da média. E nós elevamos a comida aquilo para outro patamar. Então, isso foi um sucesso muito grande. Imagina, em 99, 95, compramos uma parte do Queen Pizzas, 97, final de 97, total, 97 para 98, em 99 abrimos o restaurante e em 2000 nós abrimos outro restaurante. Tamanho um sucesso.
Aí a casa, abrimos uma cantina paludo na Marise Barros. Aí depois aqui ao lado tinha um restaurante que era um italiano. Era uma pizzaria chamada Trastevere, de um italiano. E esse italiano, por algum motivo, teve que voltar para a Itália e resolveu negociar com a gente. A gente absorveu o ponto dele, trouxemos a cantina Paludo da Marise Barros ao lado da família Paludo, com o nome de Paludo Gourmet. Então nós tínhamos a família Paludo Quilo e ao lado tinha o Paludo Gourmet, que era um restaurante mais sofisticado, onde tinha um subsolo com uma adega de vinho, com um buffet com um japonês, tinha mais um buffet de japonês, tinha uma pizzaria de forno a lenha, nossa, era um complexo. Perfeitamente, já fui várias vezes. Era um complexo gastronômico. Né? Então nós fomos lá felizes muitos e muitos anos. Depois nós abrimos o Ícaro Icaraí, depois nós abrimos o Ícaro Rio Sul. Aí depois teve os contratempos do mundo, né? O que acontece. Aí nós não fomos bem no restaurante no Rio Sul, acabamos fechando, passando o outro. Aí depois abrimos o Queen no Jardim Icaraí, né? Fechamos, aí saímos da sociedade do Ícaro Rio Sul e do Ícaro Miguel de Frias, abrimos um outro restaurante na Rua Nóbrega, que está lá até hoje. Aí depois veio a pandemia, né? Aliás, antes disso nós abrimos um Queen na região oceânica, estava indo tudo bem, aí veio a pandemia. A pandemia foi uma coisa assim que machucou muita gente, né? Eu imagino. E assim, já é interessante porque a gente olha, né? Eu como cliente que já frequentei várias vezes, tanto o Paludo Gourmet, quanto o Ícaro, Queen, que existe até hoje e é referência. E assim, tem hora que a gente olha para essas referências e fica assim, gente, o que traz? O que tem por trás ali que faz tanta diferença? E ouvindo a sua história assim, a gente consegue perceber que é o amor da família no Com cuidado, certeza. né? E eu acho que é até bom que fique mais próximo de vocês, porque a tradição está com vocês e a qualidade, esse controle de qualidade está com vocês. Então, parece que a gente tem a sensação que quando vai expandindo muito e vocês permanecem um pouco mais Verdade. distante, não é? Com Acontece certeza. muito isso, não é? Quanto você está mais presente, as coisas acontecem melhor. Né? Restaurante, né, é uma coisa muito delicada, porque é um dia longo de trabalho. Então tem vários acontecimentos, né? Então, se você conseguir ficar no restaurante, hoje eu e meu irmão, nós revezamos, né? São 4 restaurantes. A gente temos o nosso primo também que fica em outro. E diariamente, almoço e jantar, nós estamos no restaurante. Quando um está em um, o outro está no outro, e a gente fica revezando, fazendo esse controle, e a gente é muito presente, né? Nós temos a chefe, Silvia Paludo, que é a minha cunhada, né? Ela diariamente ela está nos restaurantes, cuidando da cozinha, revendo o cardápio, né? Ela é uma estudiosa, está sempre pesquisando. Nos momentos que ela não está no restaurante, cozinhando, orientando e treinando a equipe, ela está pesquisando, fazendo pesquisa, se informando, adquirindo novos conhecimentos, porque a gente precisa fazer novidades, né? Então ela faz muitos jantares harmonizados. Ontem, por exemplo, teve um jantar harmonizado italiano, que foi um maior sucesso, só que a gente tem isso mensalmente, jantares. Só que, entre outros, é o cardápio do dia a dia e o cardápio que você tem que pensar para os próximos dias. Você não é só hoje, o restaurante ele está acontecendo hoje, mas hoje ele acontecendo, você tem que estar preparado, se preparando, porque existe o amanhã, o depois do amanhã. Você tem que pensar lá na frente. Você não pode pensar somente a curto prazo. Você tem que pensar a curto, médio e a um prazo longo, uma trajetória, o que você vai fazer. Um cardápio, por exemplo, quando você vai mudar um cardápio, ele não acontece de estalo. Ele tem toda uma metodologia para ser seguida, os processos do cardápio, a criação dos pratos, o teste dos pratos, a implantação com a cozinha, a feitura, a elaboração física do cardápio, a impressão, tudo isso demora. O sistema tem que ser lançado no sistema, entendeu? Então, os códigos, tudo muda tudo. Então, o trabalho é longo, é grande. Então, para você fazer, é o que eu te falei, você precisa estar se dedicando
bastante, porque o trabalho é longo. E é muito legal a gente escutar você falando isso, porque hoje vocês são uma família conhecida, Paludo vem do sobrenome de vocês, né? Sim. Vocês são uma família reconhecida, referência, e é muito legal a gente escutar sobre isso, porque a nossa proposta aqui no Qual a Boa é exatamente isso, é não só mostrar lugares que a gente sabe que são referências, que são maravilhosos, mas fazer com que a história desses lugares conecte as pessoas, né? Porque hoje a gente sabe que muita gente que pode estar vendo esse vídeo pode estar se inspirando em você. E essa agilidade, essa tranquilidade que você tem de falar desse restaurante com tanto carinho, a gente vê que é como se fosse um filho, né, de vocês. E vocês têm que cuidar e tá todo dia cuidando. E eu imagino que, assim, um restaurante, você tá lidando com matéria-prima que você não pode guardar muito tempo. Então você tem que ter uma fiscalização, você tem que ter um olho clínico ali, né, muito apurado. E aí quando você... Obrigada. Um drink aqui maravilhoso, que eu nunca tinha visto em outro lugar. Que combinação perfeita. E aí eu queria aproveitar e te pedir para falar um pouquinho sobre isso, porque é um restaurante que vem de uma tradição tão grande, né? Olha quantos anos vocês se mantêm como referência. O que leva vocês a trazer essa referência, continuar com essa referência, mas ao mesmo tempo se adequar a essa modernidade pós-pandemia, a essa modernidade do mundo digital acelerado e de ter que mudar cardápio, de ter que incluir coisa nova? Como é que é esse processo aí para vocês? Então, isso é uma vivência diária. Quando você vive diariamente, convive com o restaurante, né, você respira o restaurante todos os dias, então você está aqui atento a tudo o que acontece. Nós estamos atentos ao nosso controle de qualidade. A gente, por exemplo, a gente acompanha o recebimento de carnes. Quando chega a carne, quando vai comprar, olha, a gente conversa com o comprador, vem o cara do frigorífico visitar a gente conversa, o cara traz amostras de carne, a gente aprova junto com a CIVA da gastronomia, né? Eu e meu irmão participamos desse processo. Então, perdurar o restaurante, né? Como a gente está há bastante tempo, o que faz? Você tem que estar cuidando de todos os processos. Você tem que cuidar da limpeza do restaurante, do controle de qualidade, dos produtos, treinamento da equipe. Nós temos uma pessoa do RH que faz treinamento, nós temos reuniões, temos encontros com os líderes, né, com nossos líderes, temos um encontro depois tem os líderes, fazem encontro com suas equipes. Então é um trabalho, não é somente servir a comida ou o drink, igual você recebeu agora. É muito mais longo que isso. Esse drink, por exemplo, a Silvia pesquisou, estudou sobre ele, seu gengibre, entendeu? Isso faz parte do cardápio. Então é uma sequência, uma sequência não de uma coisa só, de muitas coisas. Você cuida aqui de uniforme, cuida do produto de limpeza, cuida do alimento, da carne, do peixe, do pão, de tudo, de todas as coisas, das massas, são elaboradas pela nossa chefe, né? Nós temos uma menina que produz as nossas massas. Então é uma sequência muito grande, por isso que eu te falei que a dedicação de muitos anos e estar presente diariamente no restaurante faz com que a gente veja as tendências, a gente acompanha também, né, as necessidades. O que você falou, pandemia, logo depois da pandemia apareceu o QR Code, né? Exatamente. Você falou que quando você abriu não tinha nem Wi-Fi, internet. Né? Quando lá em 95, 24 de maio de 95, não se tinha internet, a gente não tinha smartphone, não, a gente não tinha celular nessa época. Em 95 eu não tinha celular. E se funcionava com... A gente se comunicava através de telefone fixo e tinha um pager, um teletrim, um pager chamado teletrim. A gente recebia mensagem, eu saía na rua, aí chegava uma mensagem para um orelhão, ligar para a loja. A pessoa na minha loja ligava para a central da Teletrim
Mandava mensagem, liga para a loja. Aí eu na rua, andando de ônibus ou fazendo qualquer coisa, vinha uma mensagem, ligar para o número tal. Aí você parava e ia num orelhão para ver como mudou. E hoje está tudo na nossa mão, né? A gente é refém e muitas coisas boas, né? Ajudou muito. Se você usar para o bem, é um bem do século. Se você usar para o mal, é o mal do século. Então a gente pode usar para o bem. Então hoje funciona o quê? Como eu te falei, veio a pandemia, cardápio, manipular menos coisas, pum, veio o QR Code. Então essas tendências, essas coisas novas que acontecem, né? A gente tem que estar sempre atento. A gente consegue ouvir muito o cliente. Os próprios clientes nos trazem muitas coisas boas, né? Os nossos clientes viajam bastante, vão em outros restaurantes. É uma troca, né? A gente consegue também, através dos nossos clientes, receber muita informação, muita coisa boa que são agregadas ao restaurante, no dia a dia. O cara, outro dia, o Rudy, olha, eu viajei, estive no Chile, bebi um vinho assim. Beleza, deixa comigo. Aí vou pesquisar, ligo pro fornecedor, olha só, o cliente falou que esteve no Chile, bebeu um vinho assim, vamos lá, entendeu? Então, aí o cara bebeu um vinho na Itália. E é legal você falar sobre isso, porque eu acho assim, que algumas pessoas podem ter aquela impressão assim, o dono do restaurante está uma hora dessa fora do país, sendo que a realidade de vocês é muito diferente, né? E é legal também você falar sobre isso, porque eu acho que hoje em dia é muito legal a gente perceber que um lugar tão consolidado, um local de tanta tradição, ainda se preocupa em ouvir o cliente. E eu acho que isso é muito legal, você tá passando para quem ouve, que na hora que o cliente senta à sua mesa, você gosta de saber o que ele percebeu, quais são as opiniões, não é? Não é mais ou menos assim? E principalmente, a gente sempre está atento, ouvindo os clientes. E o que eu falo com a nossa equipe, diariamente, né? A gente conversa muito com nossos líderes, com os próprios garçons, com o copeiro, barrilheiro, tudo. Pessoal, a equipe de frente que recebe o cliente, falei, pessoal, é importante. Todos os dias, você serviu o prato, você tirou o pedido, confere bonitinho, serviu a entrada, percebe, de longe você percebe a expressão da cara do cliente. Se o cliente está feliz, está comendo, está feliz, é um bom sinal que o prato vem. Se você que o cliente viu que ele afastou alguma coisinha, se aproxima, pergunta, senhor, está tudo bem? Né? Que você pode, a partir daí, corrigir um possível erro, uma possível insatisfação. Uma possível insatisfação. E eu sempre falo com a equipe, pessoal, serviu o jantar, volta na mesa, pergunta, senhor, sua carne está legal, está saborosa, precisa de mais alguma coisa? Então, no dia a dia, eu sempre falo isso para as pessoas e em alguns momentos eu também faço, meu irmão também faz, e eu também faço esse trabalho e para a equipe ver como a gente está fazendo, a equipe nos vê atuando, fazendo a pergunta para o cliente, para eles terem um exemplo e ficarem mais tranquilos, para poderem fazer esse trabalho de feedback, saber naquele momento, né? Qual foi a experiência do cliente, se foi uma experiência boa. Já recebi várias sugestões de cliente, olha só, Rudy, eu acho que esse prato eu gostei, mas poderia mudar em alguma coisa. E já aconteceu da gente mudar alguns pratos por sugestão do cliente. Nossa, que legal. É muito legal a gente ouvir isso, Rudy, porque a gente vê que a humanização faz a diferença. E eu acho que é essa humanização, esse espírito de liderança, né, que eu acho que pode impactar outras pessoas que estão vendo, porque muito se fala hoje do treinamento, mas eu acho que o maior treinamento é quando um líder como você consegue chegar à mesa de um cliente e perguntar, e aí, como é que tá? Para que você não só ensine o seu funcionário a fazer, mas para que você mostre com o seu próprio exemplo. E é muito legal, muito bonito ver isso. Eu te agradeço por você abrir seu coração e queria que você deixasse aqui, para quem está começando agora ou para quem ainda não conseguiu se consolidar, né, nesse mundo do restaurante, que é um mundo que a gente acha que é só servir um prato, mas você deu aqui vários exemplos que não é só isso. E principalmente porque vocês certamente participam de momentos assim marcantes para muitas famílias,
né? O momento da refeição, o momento da comemoração. É um momento que a família está ali, às vezes, comemorando uma das maiores conquistas, comemorando casamentos, aniversários, sempre muita coisa boa, né? E aí eu queria que você deixasse aí, para quem gosta da Paludo, para quem ainda não conhece a Paludo, para quem está começando nesse mundo, o que foi assim de mais... o que mais te marcou nessa vida sua de restaurante e que você falaria assim, se eu começasse do zero, eu faria isso de novo porque deu certo? Então, para quem for empreender no ramo de restaurante, ele tem que se doar ao restaurante. A partir do momento que você abre um restaurante, né, você tem que doar uma parte sua para esse restaurante. É uma doação, porque você precisa se dedicar a ele. Então, você abrir um restaurante e falar assim, vou botar mesa, cadeira, prato, copo e os mantimentos lá e vou contratar uma equipe e eles vão se virar sozinhos. Isso não vai acontecer. Entendeu? Então você precisa... A pessoa vai doar até mais do que doa na própria casa. Isso, né? Com certeza. Você tem que se doar uma parte, uma parte grande do seu dia a dia, do seu conhecimento e ficar atento. Primeira coisa, tem que gostar, né? Se não tiver amor, se você, olha só, se você assim, não gosta de restaurante, você jamais pode abrir um restaurante. Você tem que gostar. Porque o próprio restaurante exige de você bastante coisa. Ele te suga bastante coisa. Então você tem que estar preparado para isso. Entendeu? Então, se alguém for montar um restaurante, é isso mesmo que você quer? Você quer um restaurante? Você está preparado para se doar? Está com disposição? Porque não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem noite. Participa dos finais de semana das pessoas. Os finais de semana. Seus finais de semana estão trabalhando. Estão trabalhando. Feriado, Natal, né? Natal, quantos? Quase que todos, poucos que não passam aqui. Mas não estou reclamando, não é uma reclamação, é uma satisfação. Porque você faz por amor. Você receber as pessoas é muito bom. Nós temos histórias lindas aqui, centenas, né? Não é uma, não. Eu tenho um casal de amigos, por acaso esse casal está morando no meu condomínio agora. Eu lembro, eu falei assim, Rudy, eu conheci a minha namorada no seu restaurante. Aí ele casou e tem 2 filhas. E ele vem com a esposa e as filhas no restaurante. Aí ele conta para as filhas, né? Filha, papai conheceu a mamãe aqui nesse restaurante. Nós namoramos, casamos e nós temos vocês duas e hoje vocês vêm aqui. Agora já tem pessoas lá no Queen que se conheceram, casaram, têm filhos, essa filha já vem com o marido e o filho. Olha só, o cara já é avô. É o que eu te falei, você marca a vida das pessoas em grandes comunidades. Em 25 anos. A menina tem 22 anos, teve filho há pouco tempo. Eu falei, caramba, é a 3ª geração já. E a gente vê que isso para você é gratificante. É gratificante. Você vê, olha assim, vinha o casal, aí veio a filha, agora tá vindo a neta já. A neta já está no restaurante. Aí ele comentando isso. Bom, né? É muito bom. Você saber que você perdura, né, por gerações e que você ainda é referência. E as gerações vão vindo, né? Continuando, apreciando. Tudo. Eu acho muito bonito. Eu quero te agradecer assim, imensamente pela oportunidade de a gente estar aqui. Angélica, foi ótimo conversar com você. E é muito assim, engrandecedor pra gente saber que assim, por trás de uma história de grande sucesso, existe muito trabalho, muita dedicação. E eu acho que essa dedicação vai perdurar durante a sua família, né? Vem acompanhando a família. E é muito Tem muita legal. Coisa boa por aí ainda. Tem muita coisa boa. Tem muita novidade. E eu espero que as pessoas que acompanhem o teu programa ali, né, que a gente consiga ajudar as pessoas com isso. A nossa intenção é essa, né? Que bom, que bom. Que as pessoas possam estar curtindo os momentos esse delas. Momento aqui. E que alguma coisa que a nossa experiência aqui ajude as pessoas a terem um caminho legal aí, que as pessoas se definam. De repente alguém que queria ter restaurante, estava na dúvida agora, resolveu montar. Pode ser que alguém... Com certeza, né, que você inspire, né? Vai nos assistir, fala assim, pô, eu estava pensando em ter restaurante, agora tenho certeza. Mas se dedica bastante, tem que se dedicar bastante para isso. E faça isso com a dedicação, com a dedicação e a doação que você... Isso aí. Muito obrigada, tá? Foi um prazer enorme, é um prazer sempre estar aqui.
E assim, já agradecendo imensamente, Rude aqui, abrindo o coração da família Paludo pra gente, que começou com você. Eu tenho certeza que essa história vai inspirar muita gente e a gente vê nos seus olhos o carinho, a dedicação, o amor. E que quem ainda não conhece a família Paludo, que eu acho que é difícil, eu acho que todo mundo já ouviu falar e já conhece, que possa vir aqui, estar aqui e que vocês possam estar acompanhando as novidades, não só aqui da família Paludo, mas de Niterói, do Rio, porque a nossa intenção aqui no Qual a Boa sempre vai ser te inspirar e te conectar com pessoas assim, que são referência. Quero que vocês aproveitem também para seguir o Instagram da família Paludo, vai estar tudo aqui escrito, o Sião já vai deixar tudo planejadinho aqui para vocês. Família Paludo, a chefe de cozinha, né, que Silvia é a Silvia Paludo, e o seu, Rudinei Paludo. Vocês podem estar seguindo, vocês vão estar acompanhando um pouquinho mais e eu tenho certeza que vai ser irresistível o dia que você vier aqui para provar esses pratos que a gente sabe que são feitos com o maior carinho e que são escolhidos a dedo. E além de ser escolhidos a dedo, eles são... você tá sempre ali olhando como é que aqueles pratos estão sendo servidos. Perfeito, é isso mesmo. Muito obrigada, tá? Obrigado a vocês. Prazer estar aqui com Valeu, vocês. valeu. Obrigada.